Olá, eu sou Lúcia Helena, aqui diretamente do 26º Congresso da SPOC. Estou diante do grande homenageado por sua trajetória na carreira deste congresso, o professor Paulo Hoff, professor da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, onde está à frente como diretor do ICESP, certo? E para falar dos desafios da carreira antes, no passado, hoje e os desafios futuros, eu estou aqui com dois colegas hoje transformados em jornalistas muito especiais. Na verdade, o oncologista clínico Matheus Arneiro, que passou pelo ICESP, hoje está em Cascavel, no Paraná, e aqui com a Joyce Araújo, que é estudante de medicina do 5º ano. A Joyce ganhou este ano a gincana dos acadêmicos e o Matheus ganhou no ano passado a gincana da SPOC dos residentes. E eles vão aqui me ajudar a entrevistar essa criatura excepcional que tem assim, uma coleção de fãs, tanto pelo médico, que ele é o oncologista clínico, a produção científica e o ser humano sensacional. Então, quem vai começar, Joyce? Comece a sua... Hoje você é jornalista junto comigo. Professora, acho que a primeira pergunta que fica, né, pra gente, eu sou estudante de medicina, então ainda tem algumas indagações, algumas coisas que a gente não entende ainda, mas vai entendendo. Eu queria saber do senhor o que você acha importante numa mentoria para jovens acadêmicos de medicina, residentes. Por exemplo, eu gosto muito de hemato também. Eu sei que o senhor fez hematologia, né? E aí tem essa dúvida, eu vou para onco, eu vou para hemato. Então eu queria saber como seria uma mentoria direcionada e como que a gente, acadêmicos de medicina, pode começar a pensar nisso. Levando em consideração que a gente vai passar pela clínica antes, né? Mas e depois? Bom, primeiro uma satisfação estar com vocês aqui hoje. Eu acho que é uma oportunidade única de nós conversarmos com várias gerações, né? De pessoas interessadas no tema oncologia. Então, essa é a questão do nosso congresso, juntar as gerações e ter esse tipo de relação. Joyce, a pergunta que você faz é super importante, porque nós sabemos que os alunos que conseguem se ligar a um bom mentor têm maior facilidade no desenvolvimento da sua carreira no curto, médio e longo prazo, né? Então, acho que o primeiro ponto seria o aluno realmente tentar descobrir dentro de si qual é a sua vocação, porque você pode ter uma mentoria em relação à pesquisa, você pode ter uma mentoria em relação ao laboratório, você pode ter uma mentoria em relação à assistência. A sua pergunta é um pouco mais direcionada, né? Olha, estou na faculdade, mas já tenho interesse muito forte na área de hematologia, oncologia, como é que eu posso avançar nesta direção? E como você falou, você tem um ponto intermediário, que ainda é a clínica médica, que é um pré-requisito hoje importante antes de você poder fazer a subespecialidade hemato ou onco. O que eu diria para alguém na sua posição hoje seria tentar identificar no corpo de assistentes, de professores da sua faculdade, alguém que tem um interesse nesta área, ou hemato ou onco, e elas são muito próximas, então não há nenhum problema de você tentar fazer essa aproximação inicial com um e depois passar para o outro, e tentar acompanhar o dia a dia desse colega, para você ver se é que você realmente gosta, e talvez identificar algum ponto na prática que você possa se aprofundar um pouco mais. Então, de repente, se a pessoa trata, um hematologista que trata muitos casos de leucemia, você fazer algum trabalho epidemiológico, alguma coisa inicial na área, para ir pegando o gostinho e ver se é realmente o que você gosta. Lembrando que muitas pessoas mudam de ideia durante a residência de clínica médica, mudam de interesse, são expostos às outras áreas. Então, sempre manter a mente bastante aberta, mas eu identificaria um mentor que seja alguém de fácil acesso. Um bom mentor é aquele que vai te dar um retorno nas suas demandas, esteja numa área que você tem interesse e que esteja interessado em ter um mentorando, porque dá um pouco de trabalho também, né, Lúcia? Mas é fundamental. Eu acho que nós,
médicos, em geral, gostamos de ter mentorandos. E antes até de passar para o Matheus, eu queria até ampliar um pouco essa questão. Toda vez que eu tenho 40 e poucos anos fazendo entrevista na área da saúde, todos os médicos hoje, professores que eu entrevisto, contam assim, eu escolhi essa especialidade porque um professor me inspirou. A gente está no momento da oncologia em que existe uma procura menor de estudantes por essa especialidade do que no passado, pelo que me contaram. Existe uma tendência a diminuir o número e a gente precisa cada vez mais de oncologistas clínicos. Qual o papel dos professores na sua área de inspirar esses jovens estudantes de medicina? Como é que quem está ali no dia a dia da academia pode atrair talentos para oncologia? Olha, o interesse do aluno ele é multifatorial, né? Ele olha uma área da medicina em que ele será feliz trabalhando com os pacientes daquela área, onde ele tem uma possibilidade de crescimento profissional, e também tem uma parte, inclusive, econômica associada a esse processo decisório. E as especialidades elas vão se alternando na preferência dos alunos, né? Eu acho que hoje a oncologia continua sendo tão atraente como foi 10, 20, 30 anos atrás. É uma das áreas da medicina onde você tem mais pesquisa e mais avanço. Hoje, mais ou menos 1/3 da pesquisa clínica mundial é na área de oncologia. No Brasil mesmo, nós já temos algumas dezenas, talvez já passando das centenas de municípios em que o câncer está superando os problemas cardiovasculares como principal causa de óbito. Então, continua havendo uma necessidade muito grande de oncologistas. Maior, né? Eu acho que o nosso papel como especialistas, como profissionais que já estão na área, é apresentar essa realidade aos alunos, mostrar como é uma área interessante, uma área que tem espaço para crescimento pessoal, profissional, econômico, faz parte também, né? E acho que hoje, embora possa ter caído um pouco em relação a alguns anos atrás, ainda existe um interesse saudável na oncologia. Eu não estou nem um pouco preocupado, não, viu, Lúcia? Coisa boa. Matheus. A minha dúvida como um oncologista recém-formado, que sai de residência ainda no início deste ano, saindo de um centro grande, acadêmico, assim, muito envolvido também em pesquisa clínica, sobre a melhor forma de se manter atualizado. Como o Dr. Paulo disse, a pesquisa clínica na oncologia avança muito rapidamente, em várias áreas, cada vez mais aprovações de drogas, né? Queria ouvir algumas palavras como seria para depois que você sai de um grande centro assim, acadêmico como era o CESP, a melhor forma de se manter atualizado nos diversos mundos. Essa é uma pergunta excelente, né, Matheus? Talvez não tenha uma resposta simples, mas eu vou tentar. Primeiro, e eu costumo dizer isso na formatura de vocês no ICESP, né? Uma vez ICESP, sempre ICESP. É sua alma mater. O conceito de alma mater é muito americano, nós brasileiros não utilizamos muito, mas é verdade. O ICESP sempre estará à disposição daqueles que estudaram lá, mesmo que não estudaram, mas especialmente dos que estudaram lá, para ajudá-los no seu desenvolvimento futuro. Como é que você faz isso? Mantenha contato com seus colegas, né? Seus colegas de turma, os assistentes que você era mais próximo. Isso vai te ajudar a ter uma ligação, um canal direto nos momentos de necessidade intelectual, acadêmica, etc. Participar da vida associativa. Sociedades como a SBOC, nós temos sociedades em todas as especialidades médicas, elas são fundamentais para fazer essa ponte dos grandes centros com os colegas que estão trabalhando nas áreas menores, né? Porque todos estão fazendo o mesmo trabalho importante de assistência ao paciente. E as sociedades, entendendo isso, tentam fazer essa ligação, levando conhecimento, levando oportunidade para os colegas que estão em áreas menos atendidas. Outro ponto importante é o que vocês estão fazendo hoje aqui, participar dos congressos, né? O congresso não é só uma oportunidade excelente para encontrar velhos colegas, e é verdade, né? Mas também é uma oportunidade em que você terá o que tem de mais recente sendo apresentado de uma maneira simplificada, realmente como uma mensagem para levar para casa, para levar para a sua prática. E hoje, né, nós temos, através da inteligência artificial e da internet, uma oportunidade enorme de participar em grupos e de participar de projetos em que você pode se manter atualizado. Agora, o médico sempre foi um profissional que precisa aprender a estudar sozinho, né? Diferente de algumas profissões em que você, terminada a faculdade, vai usar
esse conjunto de informações de habilidades que você aprendeu na faculdade, vai viver toda a sua vida profissional, para o médico é muito diferente. Lúcia, é um número que talvez não seja conhecido por todos, mas em 1950 se estimava que o conhecimento médico levava, naquele momento, 50 anos para ser duplicado. Então, você formou médico em 1950, teria que aprender muito pouca coisa durante a sua vida profissional. Hoje, o conhecimento médico dobra em menos de 6 meses. É quase impossível você acompanhar. Então, você tem que aprender a estudar, você tem que aprender a separar o que é realmente importante, né? E aprender a usar as ferramentas que estão à disposição, como o encontro da SBOC é um bom exemplo, né? Você tem outros encontros ao redor do planeta que são relevantes, encontro da Sociedade Europeia, da ESMA, americana, da ASCO, que você pode participar, inclusive, por via virtual, nem sempre você precisa estar presente. E como eu disse, sendo até repetitivo, na internet você tem hoje ferramentas que permitem você pegar o que tem de mais importante de cada evento e fazer o seu próprio projeto de estudo. Então tem uma saída mesmo quando o profissional, no caso, sai de um grande centro. Agora eu tenho uma curiosidade aqui do Matheus, assim, sair de um centro como, né, CESP e ir para Cascavel sem, assim, diminuir Cascavel nem um pouco, mas você fica sem aquele contato. Entendo que para estudar existam ferramentas, mas e no dia a dia? Como é que diferença você vê e o que tem alguma pergunta nesse sentido para o professor? A principal diferença que eu vejo é a questão do acesso. A medicina, as indicações da droga é basicamente igual em todos os locais. A questão do acesso, principalmente em tecnologias de ponta, tecnologia intervencionista para pacientes com oncológico é muito importante. Para as drogas eu não digo tanto porque acabam chegando, né, nos locais mais longínquos. Principalmente em contato com a especialidade cirúrgica ou a mesma radiologia intervencionista, isso pode acabar atrapalhando um pouco o paciente. Você precisa de uma biópsia, você precisa de um tratamento com radioterapia, uma técnica mais moderna não tem cidade, você acaba tendo que assumir o papel protagonista do cuidado mesmo, você gerenciar, entrar em contato com onde tem esse serviço para o paciente. Eu imaginei assim, a falta às vezes de uma grandiosidade, de uma equipe maior, né, professora? Não sei se nós tivemos a oportunidade anos atrás de participar e orientar a formação da rede Hebe Camargo de atendimento ao câncer de São Paulo. Na época, o governador nos pediu que organizasse um projeto de longo prazo para o atendimento do câncer no estado de São Paulo. E a proposta que nós levamos foi a seguinte: olha, o atendimento tem que estar próximo do paciente, né? O ideal é que o paciente não tenha que se deslocar mais do que 1 e meia para ter o seu atendimento. Mas é impossível você fazer tudo em todo o território nacional. Mesmo no estado de São Paulo, você não tem como fazer tudo em toda a área. Então, eu acho que nós temos que aprofundar, particularmente no SUS, mas na rede privada também, o conceito de hierarquização de serviços. Você tem um câncer de mama, um câncer de cólon, você tem que ter esse atendimento completo em qualquer ponto do território nacional. Então, qualquer UNACOM e CACOM tem que ser capaz de tratar de maneira excepcional esse tipo de câncer, que é comum e os tratamentos são relativamente simples. Agora, você tem um caso em que você tem necessidade de fazer uma intervenção especial, uma radiofrequência hepática, por exemplo, né, de nódulos hepáticos. Você não tem como botar essa tecnologia no Brasil inteiro. Então você tem que ter certos centros capacitados e que tenham contato com centros que não têm essa tecnologia para aceitar o paciente, fazer o procedimento e devolver o paciente. Parece bem simples e lógico, né, Lúcia? Mas essa conversa nem sempre flui na velocidade que o paciente precisa. Então, acho que é um dos pontos que nós precisamos trabalhar no termos de organização do atendimento oncológico brasileiro, é facilitar esse tipo de interação e de passagem de um paciente de um nível de atendimento para o mais alto e voltar e assim por diante. Porque, realmente, a tecnologia é difícil de você disponibilizar para todo mundo, né? Joyce. Professor, até ontem estava na sessão da SBOC, uma aula sobre políticas públicas, né? E eles falaram muito sobre essa questão do futuro. E aí, um ponto que eu fiquei pensando, né? Eu faço pesquisa lá no CESP, sou aluna de iniciação científica,
E a minha orientadora, ela é um pouco mais velha. Ela domina o PowerPoint, eu domino o Canva e a IA. E eles falaram, né, ontem na sessão sobre a nossa geração ser uma geração muito mais rápida, muito tecnológica. E aí eles pontuaram essa questão do olhar. Como que é o olhar, se a gente vai ter esse mesmo olhar com os médicos do passado. E eu queria saber, professor, como que você enxerga isso? Essa conexão, por exemplo, com um acadêmico ou um residente, sei lá, dos anos 2000, como que a gente consegue trabalhar juntos para fazer por exemplo, uma pesquisa evoluir, um estudo evoluir, e assim consecutivamente. Joyce, outra pergunta muito boa. Eu me considero um homem de muita sorte, porque eu entrei na oncologia num ponto em que eu convivi com os precursores e estou podendo conviver com a sua geração também. Então, essa mesma dúvida que vocês têm, a nova geração tem, de como avançar e trabalhar com a minha geração, nós tivemos com a geração anterior, né? A oncologia é relativamente nova, Lúcia. Assim, a primeira sociedade de oncologia americana, a ASCO, surgiu no final dos anos 60. Né? Os primeiros trabalhos realmente estruturados nos anos 70. Então, embora tivesse alguma coisa antes, aí que começou realmente a avançar. E eu convivi com essas pessoas, e o raciocínio era diferente. Eles eram muito mais desbravadores. O americano tem uma expressão para isso, eles eram mavericks, né? O protocolo clínico era um loose guideline, era só um ponto de apoio, etc. E a minha geração já foi estruturando, foi uma geração que estruturou um pouco mais, formalizou a oncologia, etc. E a sua geração vai dar outro salto, né? Que é modernizar a visão, não só do atendimento, mas a visão da pesquisa, etc. Então, de novo, vão haver choques. Eu tenho certeza de que haverá momentos de tensão, porque são gerações distintas, mas cada geração traz uma visão diferente e nós continuamos avançando para frente. Então, como eu disse no início, eu sou muito otimista quanto a isso e acho que vocês vão ir bem, não se preocupe. Até comentei com a Lúcia que é assim, a gente sempre pede paciência, um pouquinho de paciência com a gente, um pouquinho de paciência ali. E quando a gente senta e fala, não, eu sempre falo assim, me mostra o seu ponto de vista, como que é? Aí ela fala, mostra o seu também. Então, assim, com paciência e muita calma, no final dá um resultado incrível. E a gente fala, caramba, não é que o seu Canva dá certo também? A IA ali não ajudou numa coisinha ali, cá. Então, acho que também, assim, um pouquinho de paciência com a gente, muito bem. Assim. A geração, tem essa nova geração, a geração de vocês, eu vou colocar o Matheus na sua geração também. Estamos aí. É uma geração que tem uma visão diferente do mundo, claro, e tem que ser respeitado. Né? Nem sempre está completamente de acordo com a nossa geração, né, Lucia? Vou ousar de colocar você na minha geração também. Eu acho que eu sou mais velha. Mas a verdade é essa, né? Na minha geração era muito complicado você questionar hierarquia. Não era visto de uma maneira positiva. A sua geração questiona muito mais a hierarquia. Eu acho que desde que seja feito de uma maneira educada, como você colocou, respeitosa, não há problema. Nós vamos ter que acostumar a ser mais questionados do que nós questionamos a hierarquia superior na nossa época. E vocês vão acostumar também a respeitar um pouquinho a experiência, etc. Como você colocou, é uma troca, né? Quanto à incorporação de tecnologia, não tem dúvida, a sua geração vai ser melhor do que a nossa nesse sentido. Vocês já nasceram com tecnologia. Nós não tínhamos celular, nós não tínhamos computador. O conceito de inteligência artificial era ficção científica para nós, né? Então, a nossa adaptação a esse modelo é infinitamente mais lenta do que a adaptação de vocês que já nasceram com isso. Então, e vai acelerar. Nós tivemos uma discussão ontem sobre inteligência artificial, Matheus, e ficou muito claro que será parte do nosso dia a dia, né? Então, temos que aprender a usar e aprender como fazer essa ponte entre as gerações. Vocês vão nos ajudar a entender melhor a inteligência artificial. Pensando em desenvolvimento de carreira, né? A diferença, qual o desafio a nossa geração, né? No caso, pessoas da nossa geração na medicina, na oncologia clínica, enfrentaram e superaram, e quais os desafios a geração do Matheus e da Joyce
devem encontrar e terão de superar? Em termos de assistência, Lúcia, nós já tocamos num primeiro momento. O Matheus já sentiu isso, apesar de estar pouco tempo em prática, ele já sentiu como é que eu me mantenho atualizado num campo que muda o tempo inteiro. Talvez seja o grande desafio, né? E irá melhor, né? Crescerá mais quem aprender a fazer essa atualização em tempo real, etc. Com certeza isso vai ser relevante. Outro ponto importante que a minha geração tinha, eu não vou dizer que nós tínhamos pouco interesse, não é isso, mas nós aceitávamos que a qualidade de vida seria sacrificada em muitos momentos pela profissão. A geração mais jovem, ela é muito mais ciosa da sua qualidade de vida, né? E eu acho que tem um meio termo aí no meio, nem tão pouco preocupado como nós éramos, nem tão preocupado como algumas pessoas estão, porque quando você faz medicina é um sacerdócio. É um sacerdócio. A gente fala isso e parece ser um chavão, mas não é. O paciente que está neutropênico com febre, ele não vai, olha, são 6h30, eu não posso mais ligar para o médico. Domingo eu estou com a minha família. Ou domingo eu estou com a família. Essas coisas são, infelizmente, fatos da vida que vão acontecer. Então, natural essa preocupação com a qualidade de vida, a gente entende e acho que temos que trabalhar nisso, mas entender também que exceções vão ter que acontecer, porque é uma profissão dramática, né? Tratar câncer é difícil psicologicamente, mas fisicamente também, né? Demanda muito. Tem mais alguma pergunta, Matheus? Acho que uma das questões, assim, que principalmente as pessoas que estão saindo da residência, que saíram no meu ano, que vão sair agora no início do ano que vem, eles perguntam muito sobre as diferenças dos primeiros anos da carreira, de grandes centros e também fora, como eu fui para o interior ou para lugar longe das capitais, dos grandes centros de oncologia, justamente no modelo de trabalho. Muitas vezes os residentes que se formam ficam em São Paulo, ficam em outros grandes centros, acabam sendo assistência, entrando em parte de um grupo, e quem vai para fora acaba, digamos assim, tendo quase uma carreira solo, um voo livre, digamos assim. Eu pergunto ao professor sobre esses diferentes modelos nos anos iniciais de carreira, e o que o senhor acha disso? Acho que você sumarizou exatamente o que acontece. Se você fica num grande centro, no centro acadêmico, você tem muito mais facilidade de se manter atualizado e contatos. E outro ponto, né, Matheus? Você está num grande centro, por exemplo, no ICESP, você tem uma prática mais restrita. Você subespecializa. Hoje você tem alguns milhares de manuscritos publicados todo mês na área de oncologia. Se eu tentar ler tudo, não vou conseguir, mas se eu focar em tumores do intestino, talvez eu consiga acompanhar um pouco melhor. Então, quem está num grande centro tem essa vantagem. Quando você está num centro menor, você tem que ser um pouco mais generalista e tem que ter talvez uma profundidade um pouco menor no estudo para poder estudar mais. São trocas que se fazem. Mas, assim, um conselho para quem está saindo da sua residência e indo para o interior, etc. Bom, primeiro, fique orgulhoso disso. Nós precisamos ter oncologistas no Brasil inteiro. Uma pergunta para você. O impacto de um oncologista solo numa cidade pequena, individual, é maior do que o impacto de alguém numa grande instituição, né? A sua importância é muito grande, então isso tem que ser respeitado. Mas, assim, conselho de alguém que passou por pontos parecidos com isso: tenha na sua agenda, não se usa mais agenda, né? Tenha no seu telefone, no seu WhatsApp, aí, o contato de pessoas chaves que sejam acessíveis. Olha, se eu tiver um problema com câncer de mama, caso raro, etc., eu posso ligar para a doutora fulana que ela vai me atender. Ou se eu tiver um câncer raro de próstata, a doutora ou o doutor fulano vão me atender, vão me ajudar a cuidar desse caso. Criar uma rede de apoio, uma rede de apoio. Geralmente são pessoas que participaram da sua formação, mas não necessariamente. Podem ser colegas, podem ser amigos, alguém que você contou. Conheça aqui. Nós temos que nós não podemos ter vergonha de pedir ajuda. Isso vale para nós nos grandes centros, mas vale muito para os colegas que estão em situação mais individualizada, né, em lugares menores, com menos apoio. Hoje em dia, com a tecnologia, use a sua rede de apoio que você formou na residência também. Eu acho, professor, o senhor já falou um pouquinho, mas nesta resposta, mas como incentivar que esses jovens oncologistas que estão se formando agora saiam dos grandes centros e atuem
em regiões onde eles são tão necessários? É interessante, Lúcia. As pessoas têm isso em si, sabe? Quando eu já formei um número muito grande de residentes. Tem residentes que claramente terão uma vida em centros acadêmicos, dá para ver que é o chamado deles, é fazer academia. E tem alguns residentes que gostam de ver tudo, gostam de estar presente com os pacientes. Eles são pessoas que talvez tenham mais satisfação profissional indo para um lugar um pouco mais distante ou com menos colegas. Então, eu acho que isso vai dividindo ao natural. Poderíamos discutir de uma maneira mais complexa como estimular que médicos vão para lugares que necessitem de assistência, mas aí não é só oncologia, aí é de modo geral. Queria ouvir você, Joyce, você tem perguntas interessantíssimas. Professor, uma pergunta sobre o incentivo que a gente acadêmico de medicina tem pela carreira da oncologia. Por exemplo, a escola que faz a gincana dos acadêmicos. E 3 meses de casos clínicos, passando, né, pelas áreas dentro da onco. E isso é uma forma que tem de nos incentivar. Mas eu vejo muito que na faculdade de medicina, quando eu falo, eu quero oncologia, eu falo, tantas moléculas, tantas coisas, não. E eu queria saber do senhor, como que a gente pode fazer com que a oncologia ela seja vista na faculdade de medicina? A gente tem uma carga horária, né, na onco, mas ainda é pouca. Eu queria saber como que a gente pode incentivar os acadêmicos, né, a seguir a área da oncologia. Você toca em tópicos que são complexos, né? Vou começar de trás para frente. A carga de oncologia que é dada na faculdade, ela não é necessariamente pequena, mas ela é fragmentada, ou pelo menos na maior parte das instituições brasileiras ela é fragmentada. Vem de um conceito antigo de que a oncologia era parte de todas as especialidades. E hoje, aí voltando para a sua primeira pergunta, hoje a oncologia é uma área extremamente complexa. É difícil você imaginar que a oncologia hoje não seja uma disciplina em si. Então, não vou dizer que seja uma luta, mas é um esforço antigo que nós temos para unificar o ensino da oncologia e dar mais relevância dentro de faculdades, porque algumas faculdades brasileiras ainda não têm uma cadeira de oncologia. Então, tem oncologia fragmentada e isso acho que atrapalha um pouco. E atrapalha também para que o aluno tenha conhecimento do que é a oncologia em si. A gincana foi um dos esforços que foram feitos na SBOC para levar o conhecimento do que é oncologia e atrair as pessoas para a oncologia. Nós queremos atrair alunos para essa área, né? E eu diria, em relação às moléculas, eu falaria com outro tom. Olha, é uma área que tem um monte de moléculas novas sendo investigadas, fascinantes. Olha, tem muita coisa para aprender. Uma das coisas que me levou à oncologia era a oportunidade de pesquisa e o fato de muito ainda ser desconhecido. Então eu via como uma oportunidade de pesquisa, de entendimento. Vamos usar isso a nosso favor. Fervilha, eu queria conversar muito mais aqui, mas me avisaram que o tempo está esgotando já. Então eu vou dar a palavra ao professor Paulo Hoff, já que o tema é passado, presente, futuro. Como o senhor define o passado da oncologia clínica, o presente e o futuro, na sua visão? Tem muitas maneiras que nós poderíamos fazer isso, mas eu acho que eu vou colocar um pouco do que eu já comentei aqui. No passado, as primeiras gerações, elas tiveram o trabalho de criar o campo da oncologia, que é uma área completamente nova. Como eu acabei de comentar, era fragmentado sobre outras disciplinas, etc. Isso foi feito. A minha geração teve um papel de estruturar isso, certo? Hoje a oncologia é uma disciplina bem estabelecida, reconhecida e que tem apresentado resultados favoráveis para os nossos pacientes. A nova geração, a geração de vocês, vai levar isso para frente, né? E talvez a gente possa chegar naquele momento que todos nós queremos, que é realmente diminuir a incidência do câncer e aumentar o número de pacientes que sobrevivem, que se curam da doença, né? Então, eu sou um otimista. Acho que todo oncologista tem que ser otimista. Olha, e daí um recado, todo oncologista tem que ser otimista. E para quem escreve sobre saúde também mudou muito, porque antes era muitas vezes uma sentença de morte. E hoje, além dos casos que superam, que tem uma sobrevida livre de doença, vocês lidam com os pacientes que convivem com câncer por muitos e muitos anos. Isso também é uma
olhando de fora é uma realidade diferente, outro desafio. Estou muito grata de conversar com o professor Paulo Hoff, ao lado da Joyce, ao lado do Dr. Matheus. E professor Paulo Hoff, eu sei que vou fugir completamente do protocolo, tenho feito essas entrevistas de uma maneira muito comportada, mas eu sou nitidamente admiradora do professor Paulo Hoff e repito, como professor, como médico, como parceiro de projetos e como ser humano, que é essa criatura generosa como a gente idealiza que um médico deveria ser. Muito obrigada. Obrigado. E acompanhe, por favor, as nossas entrevistas no nosso canal.